Deus tem uma palavra para nós nessa noite, uma palavra simples que vai ministrar o nosso coração. Estamos nessa campanha, o Deus que livra na fornalha, e nós assim cremos, não importa o lugar nem a hora, nós temos um Deus que é fiel e está conosco. Daniel capítulo 3, versículo 16, Deus abençoe os irmãos que estão ao vivo pelo Facebook, YouTube, em nome de Jesus, que o Senhor seja ministrando nos corações de vocês, e os irmãos que estão também aqui no anexo, Deus abençoe todos nós nessa noite. Todos encontraram Daniel 3,16? Diz assim a palavra do Senhor: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, a Mesaque e a Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções, seus chapéus e os seus vestidos, e foram lançados dentro do forno ardente de fogo. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo dos deuses Altíssimos, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, e nem as suas capas se mudaram, e nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que o não servisse e nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Que o Senhor seja conosco, ministrando, falando, e que somente a voz do Espírito Santo ministre sobre nós, os que creem, em nome de Jesus, dizem amém. Tome seu assento, dando glória a Deus e aleluia. O Espírito Santo está aqui nessa noite, Deus Pai e Deus Filho estão aqui nessa noite. Deus está aqui para ser uma vez mais glorificado. Meus irmãos, nós estamos no 4º dia da campanha, o Deus que livra na fornalha. E hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre algumas coisas,
algumas lições que nós podemos aprender aqui de forma bem simples. Nós sabemos que todos nós, pessoas que vivem na terra, estamos sujeitos às fornalhas da vida. Nós sabemos que vamos enfrentar fornalhas e ninguém pode evitar isso. Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33, de forma bem enfática: no mundo vocês terão aflições. Traduzindo para a nossa campanha de hoje: no mundo vocês terão fornalhas, e vocês vão ter que vencer essas fornalhas, e vão vencer, porque eu venci, e vou ajudar vocês a vencerem também. Em mim vocês podem ter paz. Nós sabemos que nós vamos enfrentar fornalhas, a fornalha da crise matrimonial, quando as discussões tomam conta de um casamento, quando não há mais alegria em estar dentro de casa, a fornalha da crise financeira, já não há mais provisão, já não há mais recursos, já não há mais para onde correr e aonde contar ajuda, eu não tenho mais saída, a fornalha da crise moral, a fornalha das tentações, diversas fornalhas que enfrentamos na nossa vida e na nossa caminhada da fé. Mas como cristãos que servem a um Deus verdadeiro, nós temos a convicção que teremos fornalhas e vamos passar por elas, mas também temos a certeza de que no meio da fornalha nós podemos encontrar a glória de Deus se revelando, se manifestando, se movendo nas nossas vidas. Por isso eu vou ministrar hoje, pela misericórdia de Deus e segundo a direção do Espírito Santo, sobre o tema glória na fornalha. Qual é o tema? 1, 2, 3. Quando nós olhamos para esse episódio bíblico, nós entendemos claramente a forma como Deus estava trabalhando aqui. Pense comigo: Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, estavam junto com o povo de Deus, cativo na terra de Babilônia, terra dos deuses estranhos. Por quê? Porque o povo de Israel cavou para si cisternas rotas e abandonaram ao Senhor, buscando cisternas que não retêm águas. O povo de Israel pecou contra Deus. E qual foi o motivo deles estarem ali? O motivo maior foi a idolatria do povo de Israel. E eu imagino esse cenário, eles olhando para aquela estátua de 27 metros de altura, 2,7 metros de largura, eles observando aquela estátua e lembrando: o nosso povo está aqui porque se dobrou aos deuses que eram falsos. O nosso povo está em Babilônia cativo, mesmo servindo um Deus verdadeiro, porque pecaram, abandonaram o Senhor Deus que os trouxe à terra de Canaã, a terra da promessa, a terra que manava leite e mel. Se curvou a Baal, se curvou a Astarote, se dobrou ao exército dos céus, se curvou diante os deuses estranhos. E agora nós estamos olhando para uma estátua, nós estamos sendo provados na mesma coisa que o nosso povo foi reprovado. Nós entendemos aqui que a prova de Ananias, Misael e Azarias não era a fornalha, mas era a estátua. Nós temos que entender que todos nós vamos ser provados até que nós passemos pela provação. Todos nós vamos ser provados até que sejamos aprovados por Deus. Imagine, meus irmãos, eles olhando para aquela estátua e pensando: nós já vivemos isso. Nós já passamos essa tentação. Hoje estamos vivendo a consequência daquilo que erramos. Hoje estamos colhendo o fruto da nossa desobediência. Hoje nós estamos diante de uma estátua, sabendo que se nós nos dobrarmos, nós vamos cometer os mesmos erros que os nossos pais cometeram. E hoje eu me paro diante de ti e me coloco diante de uma igreja abençoada, e eu sei, uma igreja que deseja ser fiel a Deus, e te pergunto, dentro da palavra que nós estamos falando, estamos diante das estátuas da vida, estamos diante de coisas que nós fomos provados e fomos reprovados. E agora Deus está moldando o seu povo, assim como o oleiro que molda o vaso de barro. E Ele está com o seu povo na sua mão, a igreja do Senhor, e está olhando para nós, esperando se nós vamos tomar as atitudes corretas diante das estátuas das provações que nós já enfrentamos e fomos reprovados. Faz um ano que nós estamos em uma pandemia. Faz um ano que Deus está trabalhando conosco.
A maioria de nós fomos reprovados, a maioria de nós viramos as costas, a maioria de nós não entendemos, e agora Deus está permitindo essa situação se estender. Deus está permitindo mais uma estátua se levantar. Por quê? Porque o propósito de Deus na vida de Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, não era que eles envergonhassem o povo de Deus. O propósito de Deus na vida deles é que eles começariam a ser os instrumentos de cura para a sua nação, os instrumentos de cura para o seu povo. Eles não se dobrando, eles estavam dizendo aos judeus que estavam em Babilônia: nós estamos em Babilônia, mas nós não servimos o Deus do rei da Babilônia. Nós temos um rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, e servimos e nos prostramos somente a Ele. Oh, glória a Deus. E Deus olha para nós e espera uma atitude, a atitude de não se curvar, a atitude de não retroceder, a atitude de não negar o Senhor e o seu nome, tendo em vista o que Jesus disse: todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Nós temos essa consciência, estamos enfrentando situações que já enfrentamos. Eu vivo coisas na minha vida hoje que eu já vivi, e eu olho para elas e digo: eu não quero mais ser reprovado, eu não quero mais passar pelos processos de novo, até que Deus permita. Irmãos, quando eu fui casar, eu disse para a nega: se nega, meu pai casou 3 vezes, minha mãe casou 5, eu não quero passar a mesma coisa que eles passaram. Eu não quero viver a mesma coisa que a minha família vem vivendo ao longo das gerações. Eu não quero continuar me dobrando diante de uma estátua de separação. Por isso vamos casar, e é só uma vez, até que a morte os separe. E aí Deus olha para você e para mim, esperando uma reação. E aí você começa a viver aquilo que o seu pai viveu. Você começa a entrar num ciclo que a sua família já viveu. São estátuas que estão sendo levantadas, e o Espírito Santo de Deus te pergunta nesta noite: você vai se dobrar, ou você vai estar de pé e vencer aquilo que os seus pais não venceram, e vencer aquilo que a sua família não venceu, e vencer aquilo que sua casa não venceu, e vencer aquilo que os seus irmãos não venceram, e vencer aquilo que as suas irmãs não venceram? E o Espírito Santo te pergunta: você se levantará ou você se curvará? Nós temos que passar pelas lições. Imagine comigo, o povo de Israel foi curado através de um propósito de Deus no deserto, quando as serpentes vieram sobre eles, e começaram a morrer pessoas picadas por serpentes ardentes no deserto. Deus fala a Moisés: levante uma serpente de metal, e todo aquele que olhar para esta serpente de metal será curado. O povo de Israel, passou-se os anos, o povo de Israel começou a adorar esta serpente. O povo de Israel passou 700 anos adorando a serpente que estava no deserto, com o nome de Deus Neustã. Eles estavam adorando aquilo que Deus promoveu para curá-los. Nós estamos nos rendendo em situações que Deus nos promoveu sobre nossas vidas para nos curar, e nós não podemos nos dobrar, nós não podemos cometer o mesmo erro, nós não podemos cair na mesma falha. Nessa noite o Espírito de Deus te chama: abre os olhos, abre os ouvidos, abre o coração. Não é tempo de se dobrar, é tempo de se levantar. Em nome de Jesus, chega de inconstância no posicionamento com Deus. A minha família fracassou, mas Deus está me provando para que eu seja posicionado diante dele. Minha casa não venceu, mas eu tenho a oportunidade de fazer diferente, de não me dobrar diante da estátua. Quando olhamos para a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, nós vemos de forma muito clara um posicionamento verdadeiro, um posicionamento claro, um posicionamento que não iria mudar de maneira alguma. Se tocam os pífaros, as buzinas, a gaita de foles, e todo aquele que não se dobrasse seria morto.
E eles estão de pé, e eles estão levantados, eles estão firmes. E o rei olha para eles e diz: eu vou tocar de novo. Todo mundo vai ficar de pé. Quando tocar de novo, todo mundo se dobra. E toca de novo o pífaro, a gaita de foles. E toca tudo. Prefeitos, governadores, comandantes, todos se dobram. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não. Eles estão de pé. Eles estão olhando e sabendo: eu não venci antes, mas eu posso vencer agora. Eu fui reprovado lá atrás, mas agora não é mais tempo de ser reprovado. Esse é o tempo de nós estarmos de pé. Eles permanecem. O rei começa a adverti-los sobre as consequências. E eles falam: não necessitamos te responder sobre este negócio. Meus irmãos, tem coisas na nossa vida que nós não precisamos falar, nós temos que demonstrar. Tem coisas na nossa vida que nós não temos que gastar palavras, nós temos que demonstrar nosso posicionamento. O mundo está olhando para nós, o mundo está olhando para a igreja, os reis da terra estão de olho na igreja do Senhor, estão estabelecendo decretos, estão determinando sentenças, estão impedindo o povo de Deus de certa maneira de agir e cultuar a Deus em determinados lugares. Mas Deus está olhando e está procurando aqueles que não se dobram, aqueles que se colocam na brecha, aqueles que não negociam os seus valores, porque sabem que Babilônia não é o fim, porque sabem que Babilônia é só o começo, porque sabem que aquele que levou ao cativeiro é aquele que deu a promessa: 70 anos no cativeiro e eu trarei o meu povo de volta. Ele falou e ele cumpre, ele determinou e ele tem poder para cumprir a palavra. Então não se dobre. Não necessitamos responder, necessitamos dar o testemunho. Não necessitamos falar, necessitamos mudar. Não necessitamos gastar palavras, necessitamos gastar o joelho em oração, o jejum diante de Deus. O mundo não está esperando nossas palavras, o mundo está esperando o levantar de uma igreja viva, o levantar de uma igreja poderosa, o levantar de uma igreja que não se rende. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Nós cremos nessas palavras. Se cremos, pode vir o que vier. Vem rei, vem tormenta, vem fornalha, venha o que vier. Estamos de pé, porque mais que a palavra do rei da terra, é a palavra do rei dos céus. Não necessitamos responder. Não é tempo de palavras, é tempo de testemunho. Interessante. O rei ordena os homens mais fortes do exército. E eles ataram agora Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós estamos passando por situações parecidas. O diabo tem um plano e ordena os seus demônios mais fortes contra a igreja, as potestades, aquilo que tem mais força, e vem com ímpeto sobre nós e nos atam. Os decretos estão sendo liberados. Há uma sentença sobre nós, fornalha. E agora Ananias, Misael e Azarias, tomados por esses homens mais fortes, atados, foram lançados dentro da fornalha. Eles foram lançados dentro de uma fornalha aquecida 7 vezes, mas eles não perderam a esperança no Deus que livra na fornalha. Eles não perderam a esperança no Deus, o Deus que tem poder de condenar a alma, o Deus que tem poder de salvar o homem. Eles sabiam, eles ouviam as histórias. Nossos pais passaram pelo Mar Vermelho, nossos pais cruzaram um deserto sustentados por Deus, nossos pais rodearam a muralha de Jericó durante 7 dias, no 7º dia 7 voltas, deram um grito e a muralha caiu. Nós servimos um Deus que é poderoso. O que é uma fornalha diante dele? O que é uma fornalha diante dele? Nós cremos nesse Deus, nós confiamos nesse Deus, o Deus que não nos livra da fornalha, mas o Deus que está conosco na fornalha, o Deus que está conosco no meio dela.
Nós aprendemos muito. Nossa fé nos faz crer mesmo diante da morte. A nossa fé nos faz olhar para um gigante, sabendo que ele tem mais condições de vencer a batalha do que nós, sabendo que ele tem mais força que nós, mas nos faz olhar para ele, sabendo que não vamos contra ele na minha força ou na minha capacitação. Nós vamos vencer o gigante no nome do Senhor dos Exércitos. Nós sabemos que a cova pode ter inúmeros leões, mas o Deus que está conosco, Ele nos livra da boca do leão. Nós olhamos e entendemos que eles caíram dentro desta fornalha, este forno aquecido 7 vezes. Mas eu te digo que quando eles caíram na fornalha, se houve uma surpresa. Na fornalha havia glória. Na fornalha havia glória. Na fornalha eles não estavam só. Na fornalha eles não foram desamparados. Eles caíram na fornalha. E somente quando eles caíram na fornalha, o quarto homem da fornalha se manifesta. Antes da fornalha, Deus não fala. Antes da fornalha, Deus não se manifestou. Mas quando eles caíram na fornalha, havia alguém mais ali. Havia alguém presente com eles. Havia algo diferente. É interessante. Jesus, ele trabalha dessa maneira conosco. Nós não vemos ele, mas ele está conosco. Nós não sentimos algumas vezes, mas ele está conosco. Nós não temos uma percepção humana, não sentimos arrepio, não ouvimos o profeta, lemos a Bíblia, o céu fechado, mas ele está conosco. Quando as fornalhas se manifestam, Deus se revela a nós. Entenda, nós nunca vamos conhecer o Deus que livra, se nós não estivermos na fornalha. Nós nunca vamos conhecer o Deus que cura, se nós não estivermos vivendo um momento de enfermidade. Nós nunca vamos conhecer o Deus que perdoa, até que nós precisamos do Deus de misericórdia dos céus. Nós nunca vamos ter uma revelação do Deus que liberta, enquanto nós não estivermos atados, esperando o socorro do Senhor. Nós nunca vamos ter uma revelação do Deus que nos guia no meio do vale de sombra e de morte, enquanto nós não passarmos pelo vale de sombra e de morte. Nós nunca vamos entender quem é o Deus que nos guarda, até que nos lancem na cova dos leões. Nós nunca vamos conhecer Deus enquanto nós estamos fugindo da fornalha. Por isso eu te digo nessa noite, fornalha não é lugar de covarde, fornalha não é lugar de medroso, fornalha é lugar de quem entendeu que Deus está acima de todas as coisas, que Ele é o Rei de toda a terra. Se Ele quiser nos salvar na fornalha, glória a Deus, mas se Ele não quiser, nós estaremos no céu com Ele, aleluia. Quando eles caíram na fornalha, é interessante que a Bíblia vai dizer que eles não sofreram dano algum. Eles não sofreram dano algum. Caíram ali, o fogo não tinha poder sobre eles. O fogo não fazia efeito sobre eles. O fogo não queimou o que o texto enfatiza, os chapéus, os calções, a roupa, nenhum fio de cabelo da cabeça deles. Eles não tinham nem o cheiro da fumaça, é o que diz a Bíblia. E eu fiquei pensando sobre isso e Deus me fez lembrar de um texto. E eu pensei, Deus, por que eles não se queimaram? E Deus ministrou o meu coração. Daniel capítulo 7, versículo 10. A Bíblia diz, versículo 9 e 10. E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. E assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Sadraque, Mesaque e Abednego não sofreram dano algum, porque eles não estavam envolvidos pelo fogo da fornalha. Eles estavam envolvidos pelo fogo do rio que saía do trono do ancião de dias.
Eles estavam envolvidos pelo fogo dos céus, o fogo da glória, o fogo que não consome. Passamos fornalhas, enfrentamos as dificuldades, mas não morremos, porque há um fogo sobre as nossas vidas, o fogo do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. E eles estavam soltos. Entenda algo, na fornalha Deus trabalha em nós, na fornalha Deus nos molda, na fornalha Deus nos desperta. Como assim, pastor Marcelo? Entenda algo, eles foram atados para dentro da fornalha, mas na fornalha eles foram feitos livres. Deus está nos levando às fornalhas, ouça a voz do Espírito Santo. Deus está nos levando às fornalhas, para queimar não a nossa vida, não a nossa alma, mas para queimar aquilo que tem nos prendido, para romper as cadeias, para quebrar os grilhões, para romper aquilo que nos impede de movimentar, para quebrar aquilo que tem nos amarrado. Deus está te levando a esta fornalha, e nessa noite você entende isso. Ele está te levando para te fazer livre, para te fazer livre, para te fazer livre, para te fazer livre, glória a Deus. Eles estão passeando, eles estão se movimentando, porque na fornalha Deus quebra o jugo, e Deus traz movimento. É por isso que muitas vezes nós estamos bem, estamos em paz, e Deus envia uma provação, e Deus envia uma fornalha sobre nós, para que nós nos despertemos, e começamos de novo a orar, e começamos de novo a clamar, e comecemos de novo a buscar ao Senhor, o Deus dos céus, da terra e debaixo da terra, porque na fornalha ninguém fica parado, porque na fornalha não há nenhum homem que fique calado. Olhamos para a vida de Jonas, não foi lançado na fornalha, mas foi lançado no mar. Foi engolido por um grande peixe, 3 dias dentro do ventre do peixe, 3 dias sem orar, mas a Bíblia diz que Jonas, depois de 3 dias, orou ao Senhor. Tem gente que tem o coração duro e demora mais tempo, mas tem gente que entende que fornalha é lugar de clamor, fornalha é lugar de liberdade em Deus, para levantar as mãos e dar glória, para levantar as mãos e agradecer, porque veio fogo, veio água, veio vento, mas não faltou glória na fornalha, não faltou glória de Deus no meio da provação. Veio o fogo dos problemas, o fogo das crises, o fogo das dificuldades, mas Deus se revelou no meio da fornalha. Ele se revela, Ele se revela. Quando você esfria, Ele te manda para a fornalha. Quando você se afasta dEle, Ele te manda para a fornalha. Quando você cai, Ele te manda para a fornalha para te levantar. Quando você se afasta, Ele te envia lá, para que você busque ao Senhor, enquanto se pode achar, e invoque o nome dEle, enquanto Ele está perto. É interessante, Isaías 43, 13, se não me falha a memória, a Bíblia diz: se passares pelo fogo, ele não vai arder em ti, e ele não queimará sobre ti, porque o Senhor Deus de Israel é o teu Salvador. E nós olhamos claramente, as amarras caem, eles passeiam. Na fornalha Deus quer te dar movimento, na fornalha Deus quer te trazer a ação dos céus. Eu tenho a autoridade de Deus nessa noite, porque ministro a palavra dos céus, para te dizer que não é o homem que está te provando, não são as pessoas que estão te perseguindo, é Deus te levando para a fornalha, para que o seu ministério comece a se movimentar. Aleluia. Na fornalha Deus revela aos seus servos. Na fornalha os servos são revelados. Quando eles entram na fornalha, eles são chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas quando eles veem o quarto homem, quando o rei vê o quarto homem, ele diz: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Deus está revelando servos na fornalha. Somente servos suportam o fogo de Deus.
Somente servos suportam o fogo da provação. Somente os servos conseguem se deixar ser lançados. A Bíblia não diz, e nós não vemos relatos sobre isso, mas não houve resistência. Ananias, Misael e Azarias foram tomados e não lutaram contra isso. Quantas vezes nós estamos lutando das fornalhas que Deus mesmo quer nos enviar? Quantas vezes nós estamos fugindo do vale que Deus quer nos fazer passar? Quantas vezes nós estamos negando as provações que Ele mesmo envia sobre nós para nos amadurecer e nos fazer prontos? Quantas vezes nós ouvimos palavras de Deus para nos levantar e nós fechamos o coração e nos entristecemos, e Deus está tentando te tomar das mãos e te lançar na fornalha para que você seja revelado um servo de Deus. Nós não podemos fugir. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu tive bem a consciência disso. Eu fui ler a Bíblia e eu vi o apóstolo Paulo falando sobre o soldado. E eu cresci ouvindo as histórias do meu avô, do tempo que ele servia o exército. Soldado não foge da batalha. Soldado não recua. Soldado, passe o que passe, ele está lá, sujeito à morte. Mas está lá, e eu entendi que Deus estava me dizendo: soldado é você, e você não pode fugir das batalhas. Batalha é lugar de soldado, é lugar de servo. Deus está enviando situações mais fortes que você. Deus está enviando circunstâncias mais fortes que você, para te lançar na fornalha, para ver se pelo fogo você é refinado e feito servo de Deus. Quem é você no meio da fornalha? A fornalha revelou um José fiel. A fornalha revelou um Davi que era um homem segundo um coração de Deus, um homem quebrantado. A fornalha revelou um Jó adorador que não se rendeu, mesmo diante a dor, os abandonos e a morte. A fornalha está revelando os servos. Na fornalha nós nos revelamos adoradores ou murmuradores. Na fornalha nós nos revelamos verdadeiros adoradores que vêm para a igreja para cultuar ao Senhor, ou viemos para a igreja para olhar para os lados e não prestar atenção em nada. Na fornalha, Deus está revelando quem é o trigo e quem é o joio. Na fornalha, Deus está revelando quem é seu e quem não é seu. Na fornalha, Deus está revelando quem é justo e quem é ímpio. Quem somos nós diante do fogo da fornalha? Quem somos nós diante desta fornalha? Será que somos os servos que o Senhor nos chamou? Ou será que estamos sendo reprovados? Será que estamos sendo levantados? Ou será que estamos morrendo no meio dela? É interessante, porque na fornalha, decretos são mudados, a glória se manifesta na fornalha, e os decretos começam a ser mudados. É interessante, o rei viu o quarto homem da fornalha, e o coração do rei, que nós lemos o texto, no começo estava com aspecto de furor, agora é ciente de temor. Quando o rei vê o filho dos deuses, a semelhança do filho dos deuses, o quarto homem na fornalha, o coração do rei muda. O rei da terra, os homens, os governantes, aqueles que não temem a Deus, estão olhando para nós na fornalha e estão esperando se nós vamos revelar aquele que é o Filho de Deus, aquele que é a semelhança do Filho de Deus, aquele que é o quarto homem na fornalha. Quando eles olharem para nós e eles virem que nós não estamos sozinhos, eles entenderem que na nossa vida Jesus está sendo revelado, Jesus está sendo manifesto, Jesus está sendo testemunhado, Deus mudará o coração deles. Meu Deus, os ímpios estão glorificando a Deus quando vem um crente fiel, quando vem o servo de Deus, quando vem uma serva de Deus. Tem fornalha, mas tem glória. E na glória Deus transforma o coração dos reis da terra. Tem fornalha, mas Deus está se revelando nela. Tem fornalha, mas Deus está trabalhando os seus servos. Não fuja da fornalha, não saia da fornalha, espere o tempo, espere o momento. Vai chegar o momento que o rei vai te chamar, aleluia.
No episódio bíblico aqui, Nabucodonosor era o rei de Babilônia, e chama Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Mas nós que somos servos de Deus, estamos aguardando o Rei dos Céus nos chamar. Estamos aguardando o Rei dos Céus nos chamar. Nossa esperança não está nos reis da terra, que mudam conforme a opinião alheia. Nossa esperança está no Rei dos Céus. E em breves ouviremos o som da trombeta. O som da trombeta tocará. Não será o pífaro, não será a gaita de foles, não será o que é terreno, mas será o que é celestial. Em breve irá soar o som da trombeta de Deus. Nos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós que estamos vivos seremos arrebatados. O corruptível sendo corroborado de incorruptibilidade. Nós ouviremos o Rei. Eu desejo ouvir o Rei me chamar. Tem alguém aqui nessa noite que deseja ouvir o Rei chamar? O Rei dizer: servo bom e fiel, te provei na fornalha da aflição, e você não me deixou, também eu não te deixarei de fora do céu, da glória, da eternidade comigo. Eu quero ouvir o Rei me chamar. Eu quero ouvir a voz do Espírito Santo dizer: entra no gozo do teu Senhor. Eu não quero sair da fornalha da terra e olhar para um homem terreno. Eu quero sair da fornalha da terra e chegar diante dele, poder olhar nas suas mãos a marca dos cravos, olhar nos seus pés a marca dos cravos, olhar para ele não conseguindo levantar a cabeça, porque o seu rosto brilha como o sol no meio-dia, mas me prostrar diante dele e dizer: Senhor, valeu a pena não se dobrar. Tem alguém aqui que está esperando o Rei chamar? Tem alguém aqui nessa noite que pode dar glória a Deus com a consciência limpa, sabendo que está esperando a boa esperança dos céus, a nova Jerusalém de Deus? Aleluia. Por isso cantamos Maranata, ora vem. Por isso o Espírito e a noiva dizem: vem, vem, ora vem, Senhor. Vem sobre nós. Mas na fornalha os decretos são mudados. Interessante. O versículo 29 diz que o rei Nabucodonosor emitiu um novo decreto. Somente aqueles que suportam, que não se dobram, aqueles que suportam o fogo, eles vão ter decretos mudados. Agora, já não era mais a estátua que estava incluída no decreto. Agora, era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Decretos estão sendo mudados. Quando nós olhamos 2 Samuel 9:9, nós sabemos que o filho de Jonatas, da linhagem de Saul, estava numa terra chamada Lodebar, terra do esquecimento, terra onde ele estava abandonado. Mas Deus fez Davi lembrar da aliança que tinha feita com Jonatas. E o rei mandou chamar Mefibosete. Ele saiu da terra do esquecimento e foi para o palácio. Hoje eu estou diante de ti e eu te digo: Deus está chamando os esquecidos. Deus está chamando os esquecidos. As sentenças, os decretos começarão a mudar nestes dias. Sentenças estão se convertendo em milagres. Decretos contra o povo de Deus, contra ministérios, contra vidas, começarão a ser mudados. Aqueles que foram esquecidos começarão a ser chamados de novo. Decretos começarão a ser mudados. O Espírito Santo começará a chamar aqueles que foram esquecidos. Esquecidos porque foram fiéis. Esquecidos porque foram fiéis diante de Deus. Abandonados, mas o Rei está chamando, o Rei está chamando, o Rei está chamando. Segundo Reis 20, Ezequias recebeu um decreto dos céus: vai morrer. E ele volta o seu rosto para a parede. O profeta Isaías segue o seu caminho, e ele chora diante da presença de Deus.
e diz: Deus, lembra que eu fui fiel, muda esse decreto. Esse decreto é de morte. Deus ouve a oração, o quebrantamento do coração do rei Ezequias, e fala com o profeta Isaías: volte lá e fale para ele que eu ouvi a oração dele, e eu vou mudar este decreto. Não é mais decreto de morte, não é mais decreto de luto, será um decreto de mais 15 anos de vida. O Espírito Santo está mudando decretos aqui nessa noite. O diabo tinha um plano: matar a sua vida, matar a vida dos seus familiares, e Deus está mudando uma sentença. Deus está mudando o decreto que era de morte, se converte em vida. Decreto de falência se converte em decreto de abundância. Decreto de escassez se converte em um decreto de bonança, porque Ele está ouvindo orações que são feitas. Deus está mudando decretos sobre a terra. Os países estão tremendo, as nações não têm para onde correr, mas Deus está no trono, Ele reina, Ele está sentado sobre a terra, sua glória enche a terra. Ele é aquele que é santo, santo, santo. Decretos começarão a ser mudados. Nações que muito tempo estavam fechadas para o Evangelho começarão a receber um decreto dos céus. Decreto, portas da palavra estarão sendo abertas. Haverá boas novas dos céus, haverá glória de Deus, a glória que alcança as nações, a palavra que transforma o mundo. Por muito tempo nós ouvimos que antes do fim o Senhor enviaria um avivamento sobre toda a terra. Mas não haverá avivamento se Deus primeiro não quebrar os decretos que fecham a porta da palavra. E nestes últimos dias Deus vai quebrar estes decretos. Deus vai romper esta sentença. Países que se fecharam para o cristianismo, países que se apostataram do cristianismo, vão ter que se curvar diante da voz daquele que não recebe ordens de governador algum, não recebe ordens de presidente algum, não recebe ordens de ninguém, porque Ele é que manda, e nós que obedecemos, o Rei de toda a terra. Eu recebo a autoridade dos céus para te dizer nessa noite, e dizer a todos que estão em casa: portas serão abertas, porque Deus está mudando decretos. Brasil, Brasil do Senhor, em o nome de Jesus, chegará o tempo que Deus mudará o decreto sobre o nosso país. Chegará o tempo que Deus mudará o decreto da nação. Não será mais o país do carnaval, não será mais o país do futebol, não será mais o país da prostituição. Se converterá no decreto de Deus, no país do avivamento, o país que está na fornalha, mas tem glória. Deus mudará uma sentença sobre a igreja. Deus mudará a sentença sobre a minha e a sua vida. Eu recebo a autoridade de Deus para profetizar, e eu sinto a graça do Espírito Santo. Deus está mudando sentenças sobre nós aqui nessa noite. O Espírito Santo te viu, o Espírito Santo te ouviu, Ele está mudando. Você disse: Deus, eu não aguento mais, salva a minha família. E Ele te ouviu, e Ele te ouviu, e Ele está mudando decretos. Se alguém recebe, levante a mão e dá glória. Você orou e disse: Deus, eu tenho uma enfermidade, e o médico disse que é para a morte, mas eu creio, o Senhor é aquele que dá vida. Deus te ouviu, e Ele está dizendo: estou mudando a sentença de morte, e estou trazendo vida. Havia uma sentença de maldição, e Deus está convertendo em bênçãos. Aqueles que suportam a fornalha recebem um novo decreto. Aqueles que suportam a fornalha
Tem um decreto mudado. Decretos estão sendo mudados. O mundo humano está se fechando em lockdowns. Se fechou por um ano. Mas o mundo espiritual não para. O mundo espiritual não parou. Orações estão sendo depositadas. Deus está ouvindo. Mude a nação, transforme a nação. Em nome de Jesus, Ele está ouvindo as orações e Ele está mudando sentenças. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. O ramanto que ashidere bakara mandarai. O ramanturie shotoroboko yamandarai. Rabiasuke toya masantore bashita ramandaraya. Rakatoria mandarai. Oribiashantukinai maso. Anibio roshita maya. Arakanturi bidesto ko mandarai. Aramandubiaso. Esta igreja terá sentenças mudadas. Aramanturi bitebiakai. Anachokei su. Anipokora mandarai. Esta igreja terá decretos mudados. Alguém disse, não vai sobreviver. Mas Deus disse, quem cuida sou eu. Alguém disse, para que tudo isso? Mas o Senhor diz, eu me agrado. Alguém disse, para que orar tanto? E Deus diz, eu tenho recebido cada oração, cada jejum, cada lágrimas, e estou mudando decretos. Não se engane, o Rei do céu está nos observando. O Rei dos céus está nos observando. Que Ele possa olhar para nós nessa noite. E quando Ele olha para nós, Ele olha não para o terno bonitinho que eu estou vestindo. Não é para o vestido que a irmã está usando. Ele olha para o seu interior. Ele olha para o seu coração. Ele sabe, Ele conhece, Ele esquadrinha, Ele sonda. Não há como fugir. Ele está nos observando. Se nós tivermos fé, se nós nos quebrantarmos, oh meu Deus, Ele não resiste um coração quebrantado e contrito. Ele começará a mudar decretos. Você não vai precisar receber oração, você não vai precisar fazer uma campanha. Se o seu coração se quebrantar diante daquele que vê todas as coisas, Ele mudará a sua sentença nessa noite. E por último, para nós encerrarmos e orarmos, na fornalha, Deus levanta homens marcados pelo fogo. Aleluia. Na fornalha, Deus está levantando homens e mulheres marcados pelo fogo. Marcados pelo fogo. Eles passaram pelo fogo e nós vamos passar. É interessante, o versículo 30, o evangelista Wesley mencionou esse episódio. Que eles, depois que saíram da fornalha, o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele elevou eles. Ele colocou Sadraque, Mesaque e Abednego em um novo nível. Por quê? Porque eles passaram pelo fogo e resistiram. Quando nós entendermos isso e suportarmos tudo que temos que suportar, Deus tem a medida de cada um, de acordo com o que cada um pode suportar, e Ele não tenta ninguém além daquilo que nós não podemos suportar. Ele faz exatamente aquilo que nós podemos. Ele nos dá pesos que nós podemos levar. Ele é justo, Ele não mede a terra com uma régua só, como todos são todos, em nome de Jesus. Isso é sobre a salvação. Mas sobre nós, de acordo com a nossa capacidade, Ele nos mede também e nos dá cada um a sua medida. Nos prova de acordo com aquilo que nós podemos. E quando nós suportamos, Ele nos levanta como homens e mulheres marcados pelo fogo. Ele nos eleva a um novo nível. Ele nos coloca em outro patamar. Ele nos leva a um lugar nele de autoridade diferente. Entenda, Deus elevou Ananias, Misael e Azarias em um grau de autoridade maior. É isso que Ele faz com quem suporta. É isso que Ele faz. Ele nos coloca mais autoridade depositada sobre nós. É interessante, homens marcados pelo fogo, homens que na fornalha Deus levanta,
com uma marca especial. E eu olho para a Bíblia, e eu olho para o ministério de Moisés, um libertador, um homem que Deus usou para trazer toda a legislação de Israel, para trazer o Pentateuco, para direcionar e iniciar a fé judaica. Nós olhamos para esse homem, e onde foi que o ministério de Moisés começou? O ministério de Moisés começou marcado pelo fogo, marcado por uma sarça que ardia, mas não se consumia. Deus não chama ninguém sem antes marcar com fogo. Deus não levanta homens que não têm fogo. Deus não levanta mulheres que não são provadas e aprovadas no fogo. Aqui nós temos duas aplicações muito simples. A primeira delas, aqueles que suportaram o fogo das provações. E a segunda, aqueles que receberam a marca do fogo de Deus nas suas vidas. Moisés foi marcado pelo fogo. Olhamos para a Bíblia, olhamos para a vida do profeta Elias. Teve diversas experiências, mas as duas experiências mais marcantes no ministério de Elias foram experiências marcadas pelo fogo. A primeira delas, quando ele ora e fogo desce dos céus e consome o holocausto. A segunda delas, ele é levado aos céus numa carruagem de fogo. Nós olhamos para a história da igreja, olhamos para ela, o seu início, quando Deus chama os aproximadamente 500 irmãos, depois 120, ao cenáculo, lugar elevado, lugar alto, e eles estão ali dizendo e orando: vem a promessa de Jesus sobre nós, a promessa que Ele nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Nós olhamos para a igreja e vemos que Deus levantou uma igreja marcada pelo fogo, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Deus deseja levantar homens e mulheres de fogo, que suportam, mas que são cheios do fogo de Deus. Por isso o apóstolo Paulo disse: sede fervorosos no Espírito. Que andou biaçai. Deus está olhando para nós e esperando nós tomarmos a decisão nessa noite. A decisão que vai nos fazer ser marcados ou não. A decisão que vai fazer nós sermos cheios do fogo de Deus ou não. Quando eu olho para a história da igreja, eu vejo John Wesley, um homem que Deus usou de forma sobrenatural. Mas sabe qual era o apelido dele? Um tição tirado do fogo. Porque quando ele era criança, a casa dele pegou fogo, os irmãos conseguiram sair, os pais conseguiram sair, mas ele ficou no segundo andar do seu quarto, e os vizinhos conseguiram tirar ele do meio do fogo, fazendo uma escada humana e arrancando ele dali. Um homem que teve o seu apelido, um tição tirado do fogo, segundo o texto de Zacarias. Deus está levantando e deseja levantar homens e mulheres para um novo nível, para um novo tempo, cheios de autoridade, cheios da graça de Deus, cheios do fogo dos céus, ganhadores de almas, homens que têm o respaldo de Deus, homens cheios da glória de Deus, homens e mulheres que são marcados pelo fogo. Fique de pé em nome de Jesus. Homens e mulheres de fogo, que estão na fornalha, mas são cheios da glória. Homens e mulheres de fogo, que estão passando por dificuldades, mas oram e dizem: Senhor, não tires de mim o teu Espírito. Homens e mulheres de fogo, que quando passam pelas provações, recebem uma unção multiplicada, recebem uma capacitação dobrada, recebem um selo de qualidade que só o céu pode dar. Homens e mulheres que suportam e são cheios. Homens e mulheres que são tão fiéis a Deus, que Deus olha para eles e diz: vou encher, vou capacitar, vou levantar, vou elevar, vou dar autoridade. Em nome de Jesus, que Deus olhe para nós nessa noite e possa nos fazer sentir a glória no meio da fornalha. Que Deus olhe para nós aqui nessa noite, para os nossos corações, e possa nos promover a homens e mulheres cheios do Espírito Santo.
Feche os seus olhos, nós vamos adorar ao Senhor. E depois nós vamos orar. Levante as suas mãos aos céus. Em nome de Jesus. Os servos de Deus glorificam. As servas de Deus dão glória. Os homens e mulheres cheios do fogo de Deus adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Não vem na igreja para passear. Não vem na igreja para olhar para os lados. Vem na igreja para orar. Porque sabe que quando oram Deus responde. Porque sabem que quando oram Deus atende. Porque sabem que Deus pode fazer o milagre. Levante as suas mãos, sorabá que andarai, receba renovo dos céus, receba a graça do Espírito Santo. Rabachuribideriacai, oramanto que basuricaia. Levante a sua voz em oração e ore, meu irmão. Ore, levante a Deus uma oração. Levante a Deus uma oração de fé. Senhor, venha o que vier, eu sou teu. Senhor, venha o que vier, estou nas tuas mãos. Senhor, não quero sair deste culto nessa noite vazio, indiferente, afastado de ti. Me marca com teu fogo nessa noite, em nome de Jesus. Davi chamou a Ziba, então lhe perguntou: será que existe alguém de Saul? Levante a sua voz em oração. A quem eu possa ajudar? Lembrei-me da aliança que a Jonatas prometi, e ser fiel à sua casa enquanto eu existir. E Ziba lhe respondeu: existe um, meu Senhor, mora em Lodebar, em nome de Jesus. Terra de tristeza e dor, em nome de Jesus. Onde opera a maldade, a miséria é a realidade. Terra sem sonhos, lugar de pavor. Em nome de Jesus. Davi pergunta a Ziba: fale mais-me desse homem. Ele está perguntando sobre por favor, você me nessa diga hora. Logo Ele está te seu observando nome. agora. Tem uma reação que chama a atenção dos céus. Se chama Mefibosete. Tem uma reação que chame a atenção mas porém de não Deus. pode andar. Em nome do Senhor. É aleijado Jesus. dos seus pés. Em nome do Mal Senhor. se consegue se arrastar. Manda chamar esse homem. Ele está te chamando. Pra comigo se assentar. Ele está mudando o decreto. Diga a Mefibosete, em nome de Jesus, que o rei manda chamar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tudo aquilo que era seu vou devolver. Em nome de Jesus. Vou restituir os sonhos que você perdeu. Oh Deus. És o último na casa de Saul. Em nome de Jesus, meu Deus. Você não é mais um que ninguém dá valor. Você vai morar na casa do rei. Você vai comer na mesa do rei. Você vai se vestir como rei. Você vai estar ao lado do rei. A miséria nunca mais haverá. Um adeus a Lodebar você vai dar. Todos vão saber quem é você. O rei manda te chamar. Oh, aleluia. Levante as suas mãos aos céus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele manda. Levante as suas mãos aos céus. Eu quero orar contigo agora. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Ministramos a tua palavra nessa noite, segundo a inspiração e a direção dos céus. Em o nome do Senhor Jesus, eu oro agora com este irmão e esta irmã que está aqui na nave da igreja. Eu oro agora com este irmão e irmã que está aqui no altar do Senhor. Eu oro agora com este irmão e esta irmã que está no anexo, que está no DCM. Em o nome do Senhor Jesus, com este irmão e esta irmã que está pela internet agora. Em o nome do Senhor, nós levantamos as mãos e a voz, porque nós cremos no Deus que muda decretos. Nós cremos no Deus que revela a sua glória no meio
das fornalhas, em o nome de Jesus. Meu Deus, marca-nos com teu fogo nessa noite, marca-nos com a tua glória nessa noite, marca-nos com teu poder nessa noite, marca-nos com teu Espírito nessa noite. O Senhor tem liberdade de curar, o Senhor tem liberdade de batizar com o Espírito Santo, o Senhor tem liberdade de libertar, o Senhor tem liberdade de levantar. Por isso o Senhor diz: levanta, tu que dormes, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo será a tua luz. Em o nome de Jesus, estende a tua mão sobre esse irmão que clama, estende as tuas mãos sobre essa irmã que ora, estende as tuas mãos sobre essa pessoa que pela internet diz: eu creio, que pela internet diz: faz na minha vida. Estende a tua mão, alcança. Em nome de Jesus, estende a tua mão e faz um milagre, estende a tua mão e muda a sentença, estende a tua mão, meu Deus, e emite um novo decreto para aqueles que estão sendo aprovados, em nome de Jesus. Rabacanto roboboca mandarai, rebiachanto coia mandaraia, rabacanto ribia santuri bichore maia sevri kidai, rekialaim chobere kanama suribidaya, rabiachaua kauandou biaceia nagai, anubai chou badakianus, asito ki mantabasure kadarai. Em nome do Senhor, em nome do Senhor, chama para fora, meu Deus, aqueles que se esconderam. Chama para fora, meu Deus, aqueles que fugiram por medo. Chama, meu Deus, agora os que foram esquecidos, os que foram lançados na fornalha. Chama agora, meu Deus, aqueles que receberam o decreto, desenganados pela medicina, desenganados pelos doutores, mas aqueles que têm fé nos céus, fé na palavra, fé que crê no Senhor. Em o nome de Jesus, muda o decreto. Em o nome do Senhor Jesus, mude a sentença. O Senhor viu Davi de trás das malhadas, o Senhor viu Saul atrás das bagagens, o Senhor viu Amós cuidando dos bois e das vacas, o Senhor viu Eliseu quando cuidava das juntas de bois, o Senhor vê a nós, o Senhor viu Zaqueu em cima da árvore, o Senhor viu Mateus, Levi assentado no meio dos tributários. O Senhor nessa noite te vê, o Senhor nessa noite te vê, o Senhor nessa noite te vê. Ele te chama, Ele te convida a levantar-se nele, Ele te convida a não se dobrar, Ele te convida a suportar a fornalha, porque na fornalha tem glória, na fornalha tem unção, na fornalha tem Ele contigo, te levantando, te capacitando, te ungindo, te restaurando, te curando, te libertando das amarras, te ativando de novo, trazendo alegria à tua alma, trazendo renovo ao teu ser. Na fornalha há cura, na fornalha há poder de Deus. Na fornalha Deus molda os seus homens, na fornalha Deus molda as suas mulheres, na fornalha Deus marca com fogo. Rabantocorabadarai. Em o nome de Jesus Cristo, Deus ouviu palavras que foram ditas aqui nessa noite, dizendo: eis-me aqui, presbítero Eduardo, você e a sua família estão num tempo de trabalhar, você, sua família, sua casa, Deus trouxe ao Brasil, Deus trouxe a esta igreja, porque Ele vai te marcar com fogo ainda mais, porque Ele vai te capacitar e te levantar com uma autoridade que você nunca imaginou ter. Ele está te preparando e haverá uma mudança de decreto. O primeiro decreto era um decreto natural, foi a Irlanda para trabalhar, mas o segundo decreto será o decreto dos céus, ir à Irlanda para ganhar as almas, ir à Irlanda para ser o pastor que Ele chamou, para ser o homem que Ele escolheu. Ele te capacita, Ele te renova, Ele renova a tua força, Ele te dá saúde nessa noite, Ele te levanta. Rancho que tocou Madai, altar do Senhor, Arabacaramandarabagai, Rabiachundecai, altar do Senhor, altar marcado pelo fogo, altar marcado pelo fogo,
altar do Senhor marcado pelo fogo. Levanta-nos, Deus, com poder neste tempo. Levante a tua mão e ore aos céus. Levante-nos, Deus, com poder e graça. Levante-nos, Deus, marcados com o fogo dos céus, para irmos aonde o Senhor nos enviar, para caminharmos aonde o Senhor nos mandar a caminhar. E viramos vales, e nós saberemos que Tu estás conosco. E virão as fornalhas, e nós saberemos que o Senhor não falou, mas o Senhor está lá conosco. E virão as provações, e nós não nos dobraremos, porque queremos passar pelas fornalhas da vida. Marca-nos nessa noite, Espírito Santo. Levanta alguém que está orando e está dizendo: Senhor, eu caí, mas eu creio. Levanta alguém nessa noite que está dizendo: Senhor, levanta a minha fé. Levanta alguém aqui nessa noite que está orando e dizendo: Deus, se o Senhor não fizer algo, não há ninguém que possa fazer. Olha para nós e tem misericórdia de nós. Olha para nós e tem misericórdia de nossas casas. Marca-nos, Deus, para que nós possamos ser a diferença nesta última hora. E ajuda-nos a entender que não importa quanto calor tenha na fornalha tem a Tua glória. Aleluia. Tem alguém que está em casa que está sendo tomado por esta oração. Alguém que está em casa está sendo tocado por esta palavra. Tem alguém que está em casa que estava triste e Deus está trazendo alegria agora de novo. Tem alguém que estava pela internet assistindo este culto desanimado, mas Deus está renovando de novo. Onde tem oração tem glória de Deus. Onde tem oração tem presença. Não cesse de orar, clame e cante, porque Ele é o Deus que nos livra na fornalha. Aleluia. Amém. Respira fundo aí. Pode dar um glória a Deus ao Senhor. Em nome de Jesus. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Agradeço aos irmãos que têm orado por nós, orado por mim, pela pastora Ana Carolina, pelo Zaio. Obrigado ao carinho de todos. Eu agradeço a Deus. Nós fizemos parte desta família, família Formosa, e vamos juntos até o fim. Ore pelo nosso retorno. Em breve nós estaremos voltando à Espanha. O Senhor nos chamou e nós estamos aqui até o fim. Tem fornalha, mas tem glória no meio dela, e nós cremos nisso. Deus te abençoe. Aplauda o Senhor dando glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus falou conosco? Falou com você? E o que é que nós vamos fazer a partir de ouvirmos o que ouvimos? Esse é o grande segredo daqui para frente. Que Deus abençoe o pastor Marcelo, Deus abençoe sua igreja, abençoe a todos. Tem nesta noite alguém que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Reconciliar com o Senhor? Realmente voltar para ser filho, filha, servo, serva de Deus? Tem alguém? Se tem, levante a sua mão do lugar onde você estiver, para nós orarmos. Você que está pela internet, pode entregar sua vida para Jesus também. Entenda que este é o tempo que Deus, com tudo que está permitindo acontecer, está nos chamando de volta. Os que estão afastados, os que estão, de certa forma, traumatizados por caminhos que tomou, por situações que aconteceram. Jesus não tem culpa de nada. Ele veio para a cruz e ali nos salvou, e somente Ele pode garantir a nossa entrada no céu. Tem alguém? Você que quer aceitar confessar, também pode escrever pelo Facebook e nós entraremos em contato com você. Ok? Não temos? Saiba que sem Jesus é inferno. E não é a igreja que prega isso, é a Bíblia que revela. Quem tem um filho tem a vida eterna. Quem não tem um filho
não tem a vida eterna. Porque foi Ele que morreu na cruz sem pecado para nos salvar. Ele é o único que pode nos levar ao céu. Sem Ele, sem céu, inferno onde o fogo não apaga, o bicho não morre, as trevas são densas e a separação é eterna de Deus. Deus é mau? Não, Ele é bom. Enviou o seu Filho para nos salvar. Mau é o homem que rejeita Deus. Vamos orar pelas pessoas que têm pedido oração. Pedido de oração para pessoas com Covid ou sequelas. Álamo Martins, pastor Tércio, pastor Wellington Gondim, recuperação das sequelas. Neilton, Pete e Valdeci, continuar orando, mas já estão bem. Pastor João Feitosa, pastor Roque, Lourival, primo da irmã Keliane, faleceu. Quando for assim, vocês colocam orar pela família D, né? Gessé, pai da irmã Gilene, ainda está internado, mas teve uma boa melhora juntamente com a mãe Aparecida. Mãe da irmã Gilene foi para a UTI, mas teve melhora. Pastor Geraldo Valdivino, Micael, né, está com Covid. Pastor Elê, esposa do nosso querido pastor Rocha, muito querido, de Morrinhos. A dona Odete, que é a sua mamãe, e a dona Sólita, que é a avó do pastor Rocha. Vamos continuar orando. Irmã Angelita, Patrícia Gomes, Paulo Humberto Amaro e seu filho, Lara, prima da diaconisa Leslie, Covid, Micael, primo da Sara, já está. Silvaldo Lopes, amigo do Ronei, entubado com Covid. Cláudio Velasco, amigo do Ronei também, Covid. Sérgio, Derek, sequelas. Suelene e Fábio, internados, mãe e filho. Valdivino, estado grave com Covid. Também Altaur, Brasília, gravíssimo. Iara, Covid. Outros pedidos de oração, continuar orando pelo Emanuel, Lucas, filho do Maciel, não é, que nós estamos orando sempre, o Guilherme, filho da irmã Juliana e o Cristiano, estamos orando, continuar orando. Neuza, mamãe da Esther, irmã Neuza e Esther congregaram conosco há muito tempo atrás, e a Esther, a Neuza, mamãe, não está bem, precisando de um milagre. Nós cremos em milagres, nós vamos continuar orando. Lúcia, veia na cabeça estourada, transferida com urgência a Goiânia, precisa de um milagre. Sebastião, câncer terminal. Eleci, forte dores. Maria Eduarda, filha do presbítero Eduardo, inclusive teve que sair mais cedo um pouquinho, porque está com a febre muito alta. E vamos crer que Deus já curou. Mateus Neto, Sônia, salvação, né, de uma causa. Antônio, avô da diaconisa Sara Silva, câncer, muito mal. Lucas Macedo, Maria Montana, avó do Ronei, diabetes, cicatrização de uma ferida. Selma, Thalia, ou Thalia, Pedro, Heitor e Maria Inês, Marisete Lima, Jandira, Reginaldo Leite, Lorena, Maria Yuri, Misael e família, Odair, Olacir, Raimundo Alves, Johanna, Patrícia, Mário Dutra, Luiz, Wender Inácio, Cleidimar Rodrigues, Cláudia Laurinda, Luísa Nascimento, Mara Kelly, Arthur, Reginaldo de Souza, Marcos Rodolfo, Daniel, Frederico e Thaís, Jair Creuza, Marinês, Nildete, Maria de Freitas, Isaltino Nivaldo, Divino Ivonete, Angelita. Vamos orar. Levantem as mãos, creia que Deus pode curar agora também. Você que está enfermo, você que tem um problema, passe as mãos no local, dizendo: Jesus, eu creio, Senhor, arranca, Senhor, o Senhor tomou sobre si essa enfermidade. Creia agora, o Senhor vai nos visitar. Vamos orar? Quem tem fé e quem tem empatia? Senhor nosso Deus e Pai querido, apresentamos estas vidas, seus problemas diante do Senhor,
que é Deus que está nos céus, que está na terra, que reina sobre tudo e sobre todos. Estas pessoas têm as suas fornalhas, e a tua glória se manifesta na fornalha. Manifesta a tua glória nessa UTI, manifesta a tua glória neste leito de enfermidade, manifesta a tua glória agora para esta pessoa que precisa de libertação, de salvação, de mudanças, de restauração, de consolo. Toca em todos agora, repreende o mal agora, traga o milagre completo da cura agora. Visita Antônio Bastos, garante o milagre, faz a obra, meu Pai, meu Deus, meu Senhor, meu Salvador, abençoa com milagre, abençoa Madriele que não está bem de saúde, confirma a saúde, a cura, toca na Maria Eduarda agora, e o estado febril vá embora, e tudo que provoca a febre seja eliminado. Abençoa em nome do Senhor Jesus. Toca, cura esta pessoa que está dizendo: me cura, Jesus, tira de mim esse mal, Senhor, cura agora, tira todo o cálculo renal, tira todas as pedras da vesícula, da bile, lava este fígado, este pulmão, este coração, faz um milagre, cura esse estômago, gastrite vai embora, úlcera vai embora, receba a cura do seu estômago. Meu Pai, meu Deus, manifesta a tua glória em nome de Jesus, pois repreendemos as enfermidades e declaramos cura, libertação e milagre sobre todos agora. Receba em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem concorda e crê, aplauda ao Senhor Jesus e dê glória. Glória, 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 glória a Deus. No seu templo dai-lhe glória. Deus abençoe a todos. Estamos encerrando mais um culto de campanha. Levante seu cartão, sua mão da campanha, por favor. Senhor, é a quarto dia da campanha, e nós pedimos a Ti, confirma a bênção, receba os jejuns, meu Deus, olha para os propósitos de cada um e opera maravilhas, traga dos céus os milagres. Se o que tem pedido não é Tua vontade, substitua por algo melhor e maior. Os que estão entrando na campanha hoje, sejam abençoados igualmente. Confirma os milagres, continue a receber nossos jejuns, nossas orações, a nossa campanha, e assim abençoe esta vida e sua família, e seus pedidos sejam atendidos. É a nossa oração em nome de Jesus. E quem concorda, dê amém. Deus abençoe então. Curva a sua cabeça, levante suas mãos aos céus. O grande amor de Deus nosso Pai, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com você, seja com a sua família, seja comigo, conosco, com a igreja na terra, até a eternidade na nova Jerusalém de Deus. E os que recebem, concordam, vão dizer? Tome assento, por favor, todos. Deus abençoe. Vamos fazer a saída em ordem, sem aglomerar. Ao meu comando, por favor. O culto de domingo de manhã será da equipe Cor Amarela, na Escola Bíblica Dominical. Ok? E nós sempre, você que quer aguardar, a gente vai sempre dar o sinal se tem vagas ou não para quem está fora da escala. Tá bom? Internauta, não se esqueça que fornalha muitas vezes nos assusta, mas é o lugar, muitas vezes, onde a glória de Deus se manifesta. Não fuja do caminho que Deus trilhou para você. Às vezes é um estranho caminho para nós, mas é o caminho da glória. Guarde esta palavra. Deus te abençoe.